Meus queridos amigos, hoje o papo sério é sobre a Ambev, a gigante do setor de cervejas aqui, que tem feito muita gente se perguntar se os seus dias de glória estão aos poucos ficando para trás. Será o prenúncio do apocalipse da Ambev ou é a chance de ouro para comprar ações de uma das empresas mais robustas do Brasil por um preço bem interessante, garantindo um fluxo de dividendos muito bom no longo prazo? No mundo dos investimentos, meus queridos, até o maior dos impérios pode ter os seus dias de derrota. A questão é de que lado dessa história você quer estar. Do lado que aproveitou uma oportunidade, talvez, ou do lado do que acabou achando que era uma mega oportunidade e perdeu dinheiro. Eu sou Badu Vieira, especialista em investimentos, e esse é mais um vídeo do Valor em Ação. Vamos falar sobre isso nesse vídeo. Se você já é de casa, deixa o like aqui. Quem é novo por aqui, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Se você achar o conteúdo interessante, considere-se convidado a se inscrever no Valor em Ação. A Ambev, ela registrou um lucro líquido de 4,52 bilhões de reais no quarto trimestre de 2023, uma queda de quase 11% em relação aos 5,08 bilhões no quarto tri de 2022, tivemos uma queda. Em todo o ano de 2023, ela lucrou 14,96 bilhões de reais, um absurdo realmente. Isso representou um aumento de 0,5% com relação ao lucro registrado em 2022. O JP Morgan, porém, mesmo com esse crescimento pequeno no lucro, rebaixou a recomendação das ações da Ambev, a BEV3, de exposição acima da média, equivalente à compra, para neutra, após essa, entre aspas, decepção de resultados no quarto trimestre de 2023 e no ano como um todo. Uma decepção de 15 bilhões de reais no ano, estamos falando. E também por conta do guidance de custos pior do que o esperado. Isso levou o banco e muitos investidores e analistas a acreditarem que o crescimento dos lucros que eles estavam esperando para esse ano de 2024, para acontecer esse ano, está cada vez mais difícil de se concretizar, esse aumento no lucro. E por isso as expectativas diminuem. Importante a gente falar de custos quando a gente fala de Ambev, e vamos falar disso mais para frente. Você vai aprender muita coisa. O preço-alvo, no caso deles, foi cortado de R$ 15,50 para R$ 14, com um potencial de valorização ainda de mais de 10% frente ao preço atual que as ações estão sendo negociadas. E por que esse corte na recomendação? Geralmente, quando você tem uma matéria como essa, ou quando um banco de investimento, uma casa de análise corta o preço-alvo de uma ação ou corta uma recomendação, eles explicam ali os motivos por cima, mas você não entende exatamente por quê. Por que que isso impacta, por que que isso é importante, por que que isso seria positivo para o resultado e agora não é mais. E é isso que a gente vai ver aqui agora. Eu tento traduzir isso para vocês. A Ambev, ela tem operado bem no mercado de cerveja no Brasil, desde sempre, apresentando um crescimento saudável na receita, inclusive recentemente, racionalizando despesas operacionais, com bons preços, inovando, o que a Ambev sempre tentou fazer e sempre conseguiu fazer. Mas o que está pegando é a recuperação de margem da empresa. Ela veio perdendo margens nos últimos anos. A gente estava esperando, o mercado como um todo, na verdade, uma recuperação de margem, uma forte redução nos custos, baseada na queda do preço das commodities, que são as matérias-primas da empresa, mas essa redução ela vai ser mais fraca, ela provavelmente vai ser mais fraca que o esperado, de acordo com o guidance da própria Ambev, da própria empresa. Isso trouxe dúvidas sobre a sustentabilidade das margens para o futuro. Além disso, você tem desempenho fraco no Canadá e na Argentina, um momento ali não muito bom para as medidas compensatórias dos impactos tributários da Ambev também observados no final de 2023. Então, para muita gente, a ação da Ambev está sendo negociada num múltiplo preço-lucro para 2024 até interessante. Para o JP Morgan, inclusive, a ação está sendo negociada num múltiplo de 15,9 vezes preço-lucro para 2024, só que a taxa de crescimento anual composta, o CAGR, do lucro por ação que o banco esperava, agora em torno de 10% ao ano para o período de 2024 até 2028. Isso não deve ser suficiente para reclassificar a empresa.
Só deixando claro aqui, meus queridos, que a Ambev é uma empresa muito saudável, financeiramente saudável. A gente não está falando aqui, a Ambev ela tem a saúde de uma criança, talvez não tenha mais o crescimento pela frente de uma criança, mas é uma empresa muito saudável. Só que o que move uma empresa? Eu vou usar um exemplo aqui, tanto para a gente ilustrar isso e para vocês conhecerem um pouquinho mais da minha história também. Eu trabalhei muito na indústria e por um período da minha vida eu trabalhei numa empresa que produzia equipamentos para automação de grupos geradores, diesel, né? Então você tem ali o sistema motor gerador. Um motor diesel você consegue gerar energia com o auxílio de um alternador. Também, como é que funciona esse sistema? Primeiro o motor respira, ele aspira ar para dentro do cilindro através de um filtro de ar e ali se prepara para aquele sprint, enche, né, o pulmão de ar, esse ar ele é comprimido, uma pressão muito alta, isso faz com que a temperatura suba mais rápido do que a felicidade de alguém que acabou de ganhar na Mega Sena. Pressão subindo, temperatura também subindo, aí o combustível, o diesel, ele é injetado no cilindro, pega fogo, explode, a energia que é térmica, que você vê a energia térmica se manifestando, essa explosão empurra o pistão para baixo, gerando movimento. Esse movimento do pistão é transferido para uma parada chamada virabrequim, transforma a energia térmica da explosão em energia mecânica e gira ali. Essa energia mecânica é levada ao alternador, como eu falei, muitos deles inclusive são fabricados pela WEG, muito bons, diga-se de passagem, e aí no alternador a mágica acontece, essa energia mecânica, né, com auxílio de um sistema de bobinas do alternador, gera energia elétrica, que é a que a gente usa. É como se o motor a diesel estivesse transformando combustível em quilowatt, entendeu? Só que a gente estima que um motor desse ele tem um rendimento em torno ali de 36% a 41%, porque esse sistema tem perdas térmicas, por exemplo. A maior parte do combustível entra nesse processo e se perde em forma de calor, você tem perda por atrito, perdas mecânicas, várias partes móveis do motor ali, pistões, como eu falei, as válvulas de virabrequim, tudo isso rouba uma parte da energia que poderia ser produzida se o rendimento fosse 100%. Na saída para o alternador tem perda também, então nem toda a energia mecânica se converte em energia elétrica. Parte dela se perde com calor devido à resistência elétrica dos materiais usados no alternador. E eu te contei toda essa história aqui para quê? Para a gente ilustrar o seguinte: num sistema desse você tem lá um barril de diesel, um tanque cheio de diesel, você vai usar aquilo ali para quê? Não tem muita utilidade, a não ser para você fazer um carro andar, para você fazer um gerador gerar energia. Você precisa transformar aquela energia em uma energia que você consiga utilizar, que te dê benefício. No caso de uma empresa ela também é um sistema gerador. Só que entra dinheiro numa parte, o combustível dela é dinheiro e a saída também é dinheiro. Mas ao contrário de um sistema como esse que eu acabei de usar como exemplo, numa empresa você tem os investimentos, os aportes dos sócios, as receitas da empresa entrando, às vezes também capital de terceiros. Depois esse dinheiro ele vai virar o quê? Ele vai ser usado para custo, despesa, financiar investimentos de crescimento, expansão, capex de manutenção, só que na saída precisa sair mais dinheiro do que entrou. Então o combustível é dinheiro, na saída precisa ser mais dinheiro. Só que ao contrário do sistema, ao invés de ter perdas, esse sistema precisa de ganhos, precisa de lucros. Uma empresa nada mais é, para ela ser viável economicamente, é que um lugar que você vai colocar dinheiro de um lado precisa sair mais dinheiro do outro. É isso que é o lucro. Por que o lucro da Ambev não está mais crescendo tanto? Por que a empresa não está mais tão eficiente? E ali, quando a gente usou o exemplo da eficiência do motor, do gerador, aqui a gente vai, quanto mais lucro a empresa consegue gerar, mais rentável ela é, com o mesmo capital, mais rentável ela é, mais eficiente. Por que a Ambev está ficando menos eficiente? No curto prazo, como eu citei, a gente tem as indústrias no Canadá, Argentina, a desvalorização do câmbio na Argentina também impactando, os números vieram abaixo do mercado, principalmente por conta de um efeito não caixa, é bom a gente falar isso, tá? Um efeito não caixa da desvalorização do peso argentino. Inflação lá, então pelas normas do International Financial Reporting Standards, o IFRS, em países que estão passando por hiperinflação, é preciso ajustar os resultados de todos os trimestres anteriores com base na cotação do câmbio no final do trimestre reportado. Então a empresa precisa fazer esse ajuste. Como o peso argentino teve uma desvalorização brutal
em dezembro por conta das medidas do novo governo. Isso gerou um impacto negativo de quase R$1 bilhão no EBITDA da Ambev. Só que não tem efeito caixa, é apenas um efeito contábil, e a empresa ela conseguiu gerar muito mais caixa em dólar na Argentina esse ano do que no ano passado, inclusive, na verdade em 2023, do que em 2022. Já no Canadá não, lá os volumes caíram, né, 7,4%, os preços também, desaceleração da indústria como um todo, eu acho que será a realidade por lá. Não tem muito o que falar aqui, a Ambev está mesmo enfrentando isso e parece que essa realidade ela veio para ficar. No Brasil, os volumes também caíram, só que caíram num patamar menor, de 1,1%, mas o EBITDA veio forte, uma alta de 33% para 4,1 bilhões. O dado mais realmente desapontador foi o guidance para o custo dos produtos vendidos por hectolitro, de uma redução ali de 0,5% a 3%. Isso, como eu disse, frustrou as expectativas do mercado, que era ali de uma queda em torno de 8%, beirando quase os 2 dígitos. O CFO da Ambev, ele disse o seguinte, que o mercado estava certo, já que a queda dos preços das commodities, como alumínio, malte, cevada, tudo isso caindo, os custos da empresa vão cair. A valorização do real também frente ao dólar, tudo isso levaria a uma queda nos custos em linha com as projeções que o mercado estava fazendo. Só que o que os analistas não estavam colocando na conta? Segundo ele, o que eles não colocaram na conta foi a participação das cervejas premium da Ambev, que é uma tendência que tem ganhado força nos últimos anos por causa da concorrência. E isso tem uma consequência legal, que é o aumento da receita por hectolitro, porque são cervejas mais caras, obviamente, só que tem um impacto no custo, porque o custo dessas cervejas é maior e provavelmente a margem é menor. E outro fator, dessa vez contábil novamente, que deve ter impacto nos custos, é um ajuste que a Ambev vai ter que fazer no contas a pagar por conta de uma regra do IFRS. Nos impactos de longo prazo, a gente tem queda, né, de volume de cervejas no Brasil acontecendo, não está crescendo mais como o esperado, participação do mercado da Ambev também diminuindo, perdendo um pouco de mercado nos últimos anos, os custos eu acho que vão seguir aumentando, as margens da Ambev mostram isso para qualquer um que quiser ver. Qualquer um que quiser olhar para o resultado da empresa consegue perceber, se você analisar o histórico. É natural que uma empresa, né, seja de varejo, industrial, prestadora de serviço, uma empresa como a Ambev, por exemplo, que ela busque a maior margem possível. A maior margem, a maior diferença entre o preço que ela cobra e o custo que ela tem para produzir. Isso que a Ambev sempre fez desde o início, há muitas décadas atrás. Só que tem vários fatores que dificultam a vida de uma empresa que está buscando isso, né? Quais são esses fatores? Concorrência, preço das matérias-primas, fornecedores nem sempre querem vender barato, né? Se fosse legal, você vai me dar a matéria-prima, não vou te pagar nada. Se pudesse, qualquer empresa faria isso, né? Mas só que o fornecedor trabalha de graça também. Então você tem os preços praticados pelo fornecedor, você tem a regulação do mercado também de atuação, por exemplo, que impede contrato de exclusividade, hoje em dia da Ambev ou da Heineken ou de qualquer empresa, que antes isso era possível. Tudo isso, né? A própria elasticidade da demanda ao preço. Então não adianta você querer cobrar caro demais. Você tem a demanda ali como consequência do aumento dos preços, independente da concorrência, a população para de comprar, né? Você pode cerveja a R$50, a galera vai falar, não, eu não vou tomar, vou começar a tomar pinga, porque cerveja por 50 conto eu não sou idiota. Então todos esses fatores têm origem nos fornecedores ou nos clientes, pressionando as margens da empresa, dificultando que ela aumente essa diferença entre preço e custo, entendeu? Só que se a empresa consegue aumentar a sua margem, margem bruta, margem EBITDA, ela passa não apenas a ter mais recursos para pagar as suas despesas, mas isso também é um sinal de maior força diante de clientes, fornecedores e maior poder competitivo, vantagem competitiva diante dos concorrentes. Quanto maior a margem, maior tem de ser o poder competitivo de uma empresa. Maior é o fôlego dessa empresa para custear esforços para que ela mantenha ou aumente a sua participação no mercado. Comunicação, marketing, propaganda, promoções, dentre outros fatores que ela pode utilizar. Se a margem da empresa já está apertada, que não é o caso da Ambev nos últimos anos, ela tem muita margem ainda, qualquer esforço que ela faz, uma empresa dessa faz para aumentar o gasto em marketing, investir mais em vendas, comunicação, fazer uma promoção, diminuir o preço, tudo isso
pode do nada ali deixar de ser lucro e virar prejuízo para a empresa. Então, quais são os fatores capazes de impactar as margens de uma empresa como a Ambev? Quando você olha ali na DRE, você tem o custo dos produtos e serviços vendidos, como eu falei, despesas e receitas operacionais gerais, com vendas, você tem o resultado financeiro e os impostos sobre o lucro. Basicamente é isso. Na Ambev, fica claro que foram os custos que impactaram e deve seguir assim. Quando a gente compara aqui, por exemplo, o resultado da Ambev de 2017 2018 com 2022 2023, você vê que as despesas gerais e administrativas totais aqui não aumentaram tanto. Você teve um aumento de receita que saiu de 47, 50 bilhões para 79, 80 bilhões de reais, não dobrou. Você teve o volume que saiu de 162 milhões, 158 milhões para 185, 183. O resultado financeiro praticamente não mudou nada. Imposto de renda, não dá para dizer que foi isso que impactou. Só que o que a gente vê aqui é os custos saindo de 18, 19 bilhões para 39 bilhões de reais. Então, os custos dos produtos vendidos mais do que dobraram. O volume nem perto disso, a receita também não. Então, fica claro aqui para a gente que a Ambev está passando por um aumento de custos que vai continuar acontecendo. A estratégia da empresa tem sido segurar os preços o quanto que ela puder para ela manter o máximo de participação no mercado que ela conseguir. A Ambev continua disposta a sacrificar os preços para preservar a participação no mercado e o espaço nas prateleiras dos supermercados. Se isso fosse visando ganhar mercado, beleza. Quando uma empresa ela tem vantagens competitivas, como eu falei, como é o caso da Ambev, e ela está ali com 30%, 40% do market share, aí vamos sacrificar as margens porque a gente quer ganhar mercado. É outra coisa, o mercado ele pode enxergar isso como positivo, fala não, lá na frente, com 50%, 60%, 70% do mercado, ela pode voltar a expandir essas margens e lucrar muito mais. Por exemplo, a M. Dias Branco é uma empresa que tem gente que critica o fato deles não sacrificarem as margens, porque é uma empresa que poderia fazer isso para ganhar mercado e não faz. A Ambev já fez isso. A Ambev chegou a oferecer ali um valor para comprar a Antártica, se eu não me engano, a Antártica se recusou, eles falaram, tá bom, a gente vai queimar a margem aqui, a gente sabe que nós temos caixa e vocês não têm fôlego para aguentar, se vocês não vão conseguir vender mais barato que a gente no mesmo preço, vocês vão quebrar. E aí até que eles tiveram que aceitar a proposta. Só que no caso da Ambev não. É visando simplesmente não perder mercado que ela está sacrificando a margem, ou perder o mínimo de mercado possível, porque ela está perdendo. Então, quando a empresa está sacrificando margem para isso, o mercado enxerga de outra forma. O que faz uma empresa quebrar? Prejuízo atrás de prejuízo. Isso faz uma empresa quebrar. A Ambev não vai quebrar. Mas isso não quer dizer que basta dar lucro para ser um bom investimento a qualquer preço. De jeito nenhum, é o que eu sempre falo aqui para vocês. O que a gente pode esperar da Ambev? A Ambev é uma empresa gigante no seu setor, é uma boa pagadora de dividendos, se você for ver, dona de um portfólio diversificado, formado por marcas muito conhecidas, como Skol, Brahma, Antártica, tem Stella Artois também, tem várias marcas ali muito conhecidas. O principal catalisador para o maior consumo de cerveja mundialmente, isso não só aqui no Brasil, é o crescimento da economia, o crescimento de renda da população. Com mais renda per capita, a população tende a sair mais, comer mais, beber mais e consumir mais. E como praticamente metade das receitas da Ambev vem do Brasil, não existe muito espaço para ela crescer muito mais do que a nossa economia. Então, sempre que o Brasil estiver indo bem, a Ambev acaba se beneficiando disso. Quando você olha o lucro versus cotação, a gente percebe que o lucro da empresa não está caindo, pelo contrário, está se mantendo ali, até crescendo um pouco, a cotação caindo. Por que isso acontece? Porque a Ambev cresceu muito durante muito tempo e de uns anos para cá esse crescimento ele desacelerou nitidamente. Quando o crescimento desacelera e você tem a manutenção dos lucros, mas os múltiplos diminuem, ou seja, o múltiplo diminuiu, significa que a cotação teve que cair. Por isso que a empresa nos últimos anos, desde a máxima ali, caiu quase 50%. Vale a pena ou não vale a pena? Eu acho que a Ambev ela é meio que uma incógnita, porque o investidor, quando vai analisar, ele não sabe. Ele já fica claro que não é uma empresa de crescimento, é porque a empresa não está crescendo mais. De valor, uma empresa de valor em recuperação,
Também não diria que a Ambev é uma empresa em recuperação. A Ambev está saudável, está lucrando, está gerando caixa pra caramba. E o cara bate o olho ali e acha que não é uma empresa de dividendos também, mas talvez seja onde ela melhor se encaixe, porque ela paga dividendos, tem um payout alto e nesse caso, talvez para muita gente não seria a melhor escolha agora para quem quer uma empresa de dividendos. Mas ao contrário das margens da Ambev que estão caindo, o que está subindo nas ações da Ambev quando você olha? O dividend yield nos últimos anos. O mercado ele está realmente precificando cada vez mais a empresa como uma empresa que já chegou na perenidade, já chegou na perpetuidade e vai se tornar uma pagadora de dividendos, vai crescer bem menos. Comprar só porque caiu na expectativa, na esperança de que as ações voltem a um preço que elas negociaram há um tempo atrás, isso não me parece uma boa ideia. A Ambev cresceu muito, agora, como eu disse, desacelerou mesmo, já está ficando isso bem claro. O prêmio da empresa ali de crescimento, que você paga em uma empresa de crescimento, não se justifica mais pagar nela. Pouco a pouco o mercado vai colocando isso no preço. Vai continuar sendo líder de mercado, na minha opinião. Na minha opinião, ela vai até recuperar um pouco do mercado que ela perdeu para a Heineken nos últimos anos. A Heineken vai acabar, sim, fazendo muito estrago no mercado de cervejas premium e vai ficar com boa parte desse mercado aqui no Brasil, mas nas middle ali, nas mainstream mesmo, pesada, a Ambev vai recuperar e vai liderar. É uma empresa muito competitiva realmente nesse segmento. O brasileiro médio, ele não bebe Heineken, ele vai beber Skol, Brahma, Antártica, enfim, você vê a cervejaria Petrópolis também quebrando com isso. Tanto a Heineken quanto a Ambev devem ganhar um pouco do mercado, recuperar um pouco desse mercado. Enfim, eu acho que ela vai até recuperar um pouco do market share, mas as margens não. As margens não tem como. Porque por mais que a Heineken não consiga tomar, ela vai tentar. E para a Ambev evitar, ela vai precisar sacrificar as margens, como eu falei. Na minha opinião, se a gente colocar aqui o fim da Ambev e aqui uma oportunidade, isso está muito mais para a oportunidade como o fim da Ambev. A empresa, eu acho muito difícil, quase impossível, nos próximos anos e décadas, uma empresa como essa quebre. Eles são muito eficientes. A Ambev continua valendo aquela cultura ali de cada centavo importa. Então, para você conseguir roubar o mercado de uma empresa como essa, você tem que ser ainda mais eficiente. E eu não acho que isso é uma tarefa fácil para ninguém, nem mesmo para a Heineken. Então, você tem aqui o fim da Ambev, aqui uma oportunidade. Eu acho que está muito mais para a oportunidade, o que não quer dizer que é a melhor oportunidade do mundo, mas é uma oportunidade muito melhor do que comprar a Ambev a 18, 20 reais, como a gente tinha uns anos atrás. Beleza, meus queridos amigos? Fico por aqui. Esse foi o vídeo de hoje. Vejo você na próxima. Tamo junto. Valeu. Quem gostou, se inscreve aqui. Não esquece.